O título diz: Jesus ensina seus discípulos. O subtítulo está escrito: Jesus lava os pés dos discípulos. Todos nós, não só os 12, mas nós também que aqui estamos hoje, que já fizemos a boa confissão, estamos também agora sendo discipulados por Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que nos dá a compreensão desta verdade bíblica, segundo a vontade de Deus. E aqui temos altas lições, glória a Deus, grandes lições estão dentro desse texto, para a vida daqueles que desejam servir a Jesus. Primeira lição: somos alcançados, chamados de servo, separados para servir, mas seremos preparados, ensinados, orientados, instruídos pelo próprio Deus, para que venhamos assim lhe prestar o quê? O devido serviço. Segunda lição: observe, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é como queremos ou pensamos. Para que eu me torne um discípulo de Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser submisso de forma espontânea a Cristo, de forma que eu me permita Ele me moldar, Ele me transformar e me santificar segundo a sua vontade, pelo poder da sua palavra e pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus chama e Deus vai trabalhar no vaso. Amém? Vaso. Deus te chamou e Deus vai trabalhar em você. Deus me chamou e Ele vai trabalhar em mim, vai me moldar ao propósito dEle, vai trabalhar, vai me ensinar, vai me orientar, vai me repreender, se possível for, para que eu seja aquilo que Ele realmente quer que eu seja. Não só um servo, mas um filho, uma filha que frutifica pelo poder do Espírito Santo obras de justiça. Amém? Então eu preciso entender, antes de eu entrar nessa temática, você, eu somos o vaso, Jesus é o oleiro. No texto você vai encontrar o Senhor trabalhando o caráter dos discípulos. Ora, Jesus vai ensinar seus discípulos a servirem com excelência, a serem líderes eficazes, a serem lideranças diferenciadas. Ele vai ensinar aos seus discípulos a lição da humildade. Todo líder constituído foi constituído por Deus para servir, e servir com excelência. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, que ainda vai assumir um cargo, uma liderança. Deus espera que você seja humilde de espírito e diferenciado para realmente ter êxito no ministério. Então, meu querido, é lógico que o tratamento de Deus vai doer em nós, porque a gente quando vem do mundo, quando Deus nos traz do mundo, a gente vê um diamante, mas um diamante brutão, arrogante,
prepotente, altivo, audaz, feroz, violento, ignorante, bravo. Você está entendendo como é que a gente vem do mundo? Soberbo, egoísta. Então, da forma que a gente vem do mundo, se dobrar para te servir um copo com água é humilhação para mim. É me humilhar diante de você. Por quê? Quando você vem do mundo e não foi tratado pelo Espírito Santo, ainda não entendeu que aquela pessoa que você vai servir, ela é tão importante quanto você no plano de Deus. Porque o mesmo Deus que criou aquela pessoa foi o mesmo Deus que te criou. E a honra maior para você é que Deus confiou a você cuidar daquela pessoa por amor a Ele e para que a vontade dEle seja feita. Servir com fidelidade. Então não é tão fácil. Onde é que Deus vai trabalhar? Deus vai trabalhar no nosso coração. Então Ele vai permitir situações. Na verdade Ele vai criar situações para poder tratar conosco, comigo, com você. Está entendendo? Então observe. Primeiro, eu poderia falar aqui no início, mas eu quero me focar nessa mensagem aqui, onde eu peguei na questão de Pedro. Porque Pedro foi escolhido. Quem aqui se sente escolhido? E Pedro estava firme, estava junto, estava no grupo. Você está entendendo? Estava ali com o mestre, com o seu Senhor e os demais escolhidos. Então Jesus se levanta. Olha, de quem é a ação? É de Jesus. Ele se levanta para Ele se levanta para descer. O interessante é que Jesus agora vai pegar os pés dos discípulos. Ele põe uma toalha, que é uma veste de servo. Está entendendo? Esse tipo de veste, quem usava era serviçal. Aleluia. O próprio Deus, o verbo que se fez carne, agora se dispõe a servir aqueles a quem Ele escolheu. E Ele mesmo vai ensinar a lição de humildade, aleluia, e de como deve ser o seu povo, os seus escolhidos. Como é que devem ser os escolhidos de Deus? Eles devem amar e cuidar uns dos outros. Aleluia. Mas você acha que é fácil para qualquer pessoa aceitar uma orientação como essa? Você acha que é? Pedro não aceitou. De cara não aceitou. Quando Pedro viu Jesus lavando os pés dos discípulos, Pedro ficou horrorizado. Olha para cá, porque Deus está tratando o nosso orgulho. Deus está falando ao nosso coração nesta noite, para a gente entender o quanto a gente ainda precisa mudar, para sermos luz, para estarmos de acordo com a sua vontade, o seu querer. Pedro ficou espantado. Como é que pode? O Senhor vai lavar os nossos pés? Tipo, nós é que deveríamos lavar os teus pés. Então agora você vai resistir à vontade de Deus? Agora você vai lutar contra a vontade de Deus? Porque Deus deseja cuidar de você do jeito dele. E como Deus deseja cuidar de alguém do jeito dele, é na faculdade do Espírito, é deserto. Por quê? Porque o Senhor também deseja nos ajudar a crescer em confiança no seu cuidado e nos fazer entender que Ele, o Senhor, verdadeiramente cuida de nós. Por mais que não apareça um vizinho da esquerda, um vizinho da direita, por mais que as pessoas não te liguem, ou não te importem, ou não procurem saber o que está acontecendo contigo, Deus
está presente ao teu lado para te ajudar e te dar aquilo que é necessário, até enquanto esse deserto existir. Então, se Deus deseja tratar com alguém, primeira coisa que você precisa entender: Deus falou que ia tratar contigo? Falou? Falou. Ele já está tratando. Não se preocupe. Vai doer? Vai. O espinho, quando penetra a nossa carne, fura. Se furar profundo, é uma dor quando entra, e quando você puxa, é outra dor. Então quer dizer, Deus vai tirar de nós os carrapichos, porque Ele é o nosso supremo pastor. Ele vai cuidar da nossa lã, porque somos ovelhas do... E vai nos dar a beber da sua água viva. Aleluia! E esta água vai purificar a nossa alma e santificar o nosso coração. Então precisa entender. Pedro viu Jesus em ação. Deus está ensinando, Deus está mostrando como quer que seja o seu povo. Um povo que serve, um povo que não tem vergonha de servir ao seu semelhante, um povo que tem prazer de servir ao próximo, aleluia, de cuidar das necessidades dos irmãos, de se ajudar uns aos outros, um povo que se sente amado e cuidado pelo próprio Deus, aleluia. Então Pedro disse: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar os meus pés. Olha a falta de conhecimento espiritual e a falta de entendimento espiritual. Quando a gente fala assim, a gente está falando na nossa mente humana, natural, tenebrosa, escura, sem conhecer quem verdadeiramente está falando conosco. Eu preciso de olhos para ver, e preciso de coração para entender quem me chamou, quem me escolheu e quem está cuidando de mim. Aleluia! Mas eu não quero, mas Deus quer. Eu não aceito, mas Deus já determinou. De caba cheia. Você está entendendo? Eu vi uma irmã dizer: olha, eu não sou fulano de me pegar ali ou acolá, não. Tem que vir na porta da minha casa. E se Deus não quiser mandar na porta da sua casa? Quem é maior? O que chamou ou o que foi chamado? Então Deus vai nos ensinar a viver segundo a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas muitas das vezes são incompreendidas por aqueles que estão vivendo o propósito da sua vontade. Meu Deus, por que isso comigo? Por que isso aconteceu? A gente começa a se questionar, começa a questionar o porquê do porquê, começa a avaliar a própria vida e achar que está em pecado, achar que Deus não está contigo, quando na verdade Deus está permitindo a rua Deuteronômio capítulo 8. O que é isso, pastor? A rua da humilhação. A rua da humilhação. Para quê? Para que você se torne uma pessoa humilde, segundo a vontade dEle. Você vê aquela pessoa que diz assim: eu mesmo, eu não me peço nada a ninguém. Vai pedir. Por quê, pastor? Porque Deus diz.
cuide uns, compartilhe uns. Quer dizer, hoje eu posso não ter, mas amanhã eu posso ter, e você pode estar preso. Hoje você tem, amanhã pode se inverter, amanhã você pode não ter e eu tenho. Mas qual é o ensinamento do Senhor? Que venhamos compartilhar, ajudar uns. Então a roda gira não segundo a minha nem a sua vontade, ela gira segundo a vontade de Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro, depois de ser renovado e restaurado pelo Espírito Santo, ele diz em uma de suas epístolas: oh, glória! Deus é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. E ele diz: lança a tua ansiedade sobre o altar de quem? Do Senhor, porque Ele já tem cuidado de vós. Ele já tem cuidado de nós. Então Pedro diz: olha, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Em outras palavras, isso deve ser, isso no mínimo é para mim ridículo o que o Senhor está fazendo. Não faz sentido o Senhor se humilhando, o Senhor aí lavando os pés dos seus discípulos. Qual é outro líder na terra que se propõe a isso? Na terra é diferente. Quem está reinando é quem chama os servos para lavar os pés. No reino de Deus é diferente. O Senhor cuida dos seus servos com o mesmo amor, sem acepção de pessoa. Amém, irmão? Aí, olha para cá. A sinceridade de Deus. Pedro disse, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Dai glória. Olha o que o Senhor disse: o que tu não entende agora, tu vai entender mais tarde, depois. Por quê? Porque o Deus que começou é o Deus que vai terminar a boa obra. O Deus que nos deu a fé é o Deus que vai nos dar conhecimento espiritual e entendimento espiritual da sua vontade. Aleluia! Nos tornando assim pessoas diferenciadas pela luz do seu Espírito e pelo poder da sua palavra. Aleluia! Oi, irmãos, meus pés estão lava. Diga aí, Pedrão. Aí entra a vontade de Deus aqui. É da vontade de Deus que eu estivesse aqui hoje? Sempre foi. Mas se eu não quisesse, eu poderia ter resolvido não estar aqui hoje? Sim, eu tenho. Eu não tenho a liberdade de escolha. Eu tenho um compromisso com Deus e a sua obra, com os irmãos, com o rebanho. Onde eu tenho que estar hoje? Aqui. Mas eu poderia não estar. Eu poderia ficar em casa, mandar um recado para as irmãs, dirige um culto, faça um culto, adorem, glorifiquem a Deus, agradeça o Senhor e feche o culto. Depois eu apareço. Será? Se todo mundo pensasse assim, ninguém vem à igreja. Por quê? Porque na escola do Espírito nós somos